professor. Eu desisti, não tentar. Pessoal, boa noite. Vamos então dar prosseguimento ao nosso ciclo de debates no Café Cientifique. Boas-vindas a todos e bom proveito. Boa noite a todos. Eu sou Cláudio Balandio Manelli, atualmente eu trabalho no CTI na Toache e eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo de carreira. Sou uma carreira de professor do Instituto Federal. Precisa de som? Vocês estão conseguindo ouvir aí? Até que o meu ficou mudo, então. Som da boca, Zé. Vocês ouviram que parte? Até que parte vocês ouviram? Não ouviram nada. Então tá bom. Então boa noite a todos. Eu sou Cláudio Balandio Manelli, do CTI na Toache. Eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo, na área de eletrônica e telecomunicações. Eu estou atualmente cedido ao CTI. Lá eu exerço a função de coordenador geral de competências institucionais. Se vocês me perguntarem o que isso significa, propositadamente isso não significa nada. São esses nomes que as pessoas, a burocracia cria para esconder um monte de coisas que você tem que fazer no dia a dia. O fato é que hoje nós vamos discutir realmente de forma aberta a questão das redes sociais. Então, como eu sou adepto da discussão aberta mesmo, vocês podem me interromper a qualquer momento, não tem problema, não vou ficar chateado. Eu retomo o fio da meada. Se vocês tiverem alguma parte, alguma coisa que achem que adiciona, que tem a ver com o que a gente está discutindo. Eu vou fazer essa apresentação em uma primeira etapa, que é um pouco da história das redes sociais, a contextualização histórica, de como é que nós chegamos hoje nas redes tipo Facebook, Twitter, etc. Depois nós vamos fazer uma análise sobre qual é o impacto individual que isso tem, o impacto no indivíduo, depois o impacto no grupo, e como é que os atores econômicos se apropriaram disso, e hoje as redes sociais estão sendo utilizadas, inclusive, como armas de direcionamento político e, inclusive, como armas estratégicas entre diferentes países. Acusações, é a primeira vez que nós temos acusações no mundo de eleições de um país que foram deliberadamente influenciadas por outros. Então, são essas etapas que nós vamos fazer. Primeiro, sobre as redes sociais. Não vou fazer um tempo de transferência, eu tenho a minha cola aqui com a qual eu sigo o sumário. Então, uma questão interessante é que, de fato, a gente fala em redes sociais, quando a gente fala dessas redes que estão na internet, é um termo não muito apropriado. Seria muito mais apropriado nós falamos em redes virtuais. Porque redes sociais são as redes que nós... Estou aumentando o som sozinho. As redes sociais são as redes que cada pessoa monta ao longo da sua vida. Então nós temos uma rede de relacionamento com outras pessoas. Esse relacionamento, mexendo. Esse relacionamento com as outras pessoas, ela faz parte do nosso convívio social, familiar, etc. Nós construímos uma série de relações, baseadas em comunicação humana, fala ou linguagens sinais interessa o ser humano, o cérebro humano, né? Nós precisamos ter algum tipo de contato com outras pessoas congêneres, nós precisamos ter o sentimento de pertencimento, nós precisamos ter uma relação que possa preencher o nosso vazio existencial, que possa preencher todas as nossas necessidades emocionais, etc. Então, não é isso que a gente vai analisar isso. Então, dado que existe uma área da psicologia e da sociologia que estuda isso, a partir daí nós vamos analisar como é que a tecnologia de comunicação e tecnologia de informação e comunicação elas foram evoluindo para facilitar
para tornar a comunicação entre as pessoas com alcance maior. Então, a primeira coisa é que nós vamos ver que desde que existe o surgimento da telefonia, o ser humano tem necessidade de alcançar, de aumentar o braço para se comunicar com pessoas mais longe, mais rapidamente. A primeira comunicação, o primeiro protocolo de comunicação com os quais as pessoas se usaram para se comunicar é o e-mail. O e-mail, na realidade, era um acrônimo de meio eletrônico, ou seja, carta eletrônica. As pessoas começam a se mandar cartas eletrônicas. Hoje em dia a gente não usa, no português do Brasil, a gente não traduz isso aí, mas o fato é que e-mail, né, é carta eletrônica. Ninguém diz: eu vou mandar uma carta eletrônica para vocês, eu vou mandar uma carta eletrônica, mas isso significa. No começo dos anos 90 eu tinha uma conta de e-mail, era uma das primeiras contas que existiam assim, no meu círculo social. E se eu dissesse que eu tinha um endereço eletrônico, as pessoas iam perguntar: por quê? Você mora em Marte e você está precisando de um endereço eletrônico? Então, no início, o e-mail, como todas essas tecnologias, elas surgem nos meios geeks, nos meios das pessoas que são os early adopters nas áreas de tecnologia, existe até uma certa rejeição da sociedade como um todo, e de repente existe um momento em que a gangorra vira e todo mundo adota isso como se tivesse sempre existido. Então isso aconteceu primeiramente com o e-mail. Tá? Então a primeira comunicação que foi criada foi o e-mail, e até hoje o e-mail é considerado o meio mais seguro de você se comunicar. Tá? Em seguida, o e-mail é uma coisa interessante de observar. Ele existiu antes da internet. Quer dizer, os sistemas Unix, né, eles têm a capacidade de mandar mensagens de um usuário para o outro, e quando eles se ligam em redes, eles têm a capacidade de mandar mensagens de um computador para o outro. Então, se você se liga no terminal Unix, é uma coisa desde os anos 60, você consegue, né, começou nos anos 60 e se difundiu nos anos 70, você tem a capacidade de você mandar mensagens, um sistema de mensageria, e mandar correios, né, cartas eletrônicas, digamos. IBM também. Sim, IBM também. Mas o IBM, enfim, existem outros forums, etc., desenvolveram uma série de tecnologias de mensageria eletrônica, né, mandar cartas eletrônicas nos anos 60. Agora, o modelo de tecnologia que hoje nós utilizamos, no formato que é utilizado para a internet até hoje, é o formato Unix. Os outros formatos que existiam, etc., se extinguiram, e o formato Unix é o formato que hoje em dia, até hoje, é seguido. Ou seja, uma ideia que foi desenvolvida, uma tecnologia que foi desenvolvida nos anos 60 e ainda está, nos anos 60 ainda está válido. Ou seja, o formato, os protocolos que existem hoje em dia para você mandar um e-mail são os mesmos que foram criados desde a primeira máquina Unix que foi criada. Mas o e-mail, então, existe muito antes da internet. A internet é um fenômeno, né? A difusão da internet é uma coisa que surge no final dos anos 80. Mas, no final dos anos 70, já existia a questão de você comunicar, de ser grandes redes no mundo todo, que possibilitavam eu me comunicar com alguém em qualquer outro país, a maioria das vezes de forma síncrona, antes do surgimento da internet. A internet, na verdade, é a rede das redes, né? Porque ela acabou engolindo essas redes. Em 1978 surgiu o UCP, né, que é o Unix to Unix Copy, que é você, além de você mandar um e-mail, você poderia mandar arquivos, mandar eventualmente qualquer tipo de objeto multimídia. Você ia mandar uma imagem, a primeira vez que era possível você mandar um vídeo, você mandar alguma coisa que, para aquela época, em máquinas que só processavam texto, era algo inimaginável. E no final dos anos 70, no comecinho dos anos 80, nos anos 78 e 80, surgiu um negócio chamado BBS, que é Bulletin Board System, ou seja, quadro de avisos virtuais. Como é que isso funcionava? Você se conectava a partir da sua casa com um modem, e você acessava um quadro virtual, no qual você poderia trocar mensagens, poderia
violentos contra as pessoas que faziam parte da sua comunidade virtual. Essas são as primeiras comunidades virtuais que existiram aqui, e que depois somente se sofisticaram até a chegada que fez como Facebook. Então, em 1980, o BBS surgiu e permitiu que pessoas, alguém do Brasil, por exemplo, mandasse uma mensagem para a Austrália. Tipicamente, essa mensagem demorava uma semana para chegar na Austrália, mas as pessoas achavam isso sensacional, porque se eu fosse mandar uma carta para a Austrália naquela época, ela demorava tipicamente um mês. Não existia nenhuma maneira, nenhum tipo de encomenda expressa que pudesse mandar rapidamente. Então, mandar alguma coisa que durasse entre 3 dias e uma semana, às vezes até 3 dias, era interessante. Como é que isso funcionava? Era um sistema de comunicação simples, ou seja, um BBS se conectava com outro BBS 1 ou 2 vezes por dia, e daí eles passavam o lote de todas as mensagens, todos os arquivos que existiam de um para o outro. E assim você ia passando de um BBS para o outro até chegar no destino. Existem vários protocolos naquela época que foram criados para isso. O mais popular entre os usuários de BBS era o Fidonet, que foi criado em 1984 e que permitia que você, ele não era público, no sentido de não tinha nenhum órgão público que participou disso, era totalmente privado, e ele se difundiu simplesmente com voluntários, no começo das comunidades de voluntários, que disseminavam as mensagens para todos os lugares do mundo e sem nenhum tipo de ingerência do Estado. Não havia nada, nenhuma ingerência governamental. Isso, claro, é uma coisa que surgiu na Califórnia, um país nos Estados Unidos onde muitos grupos se dizem contra qualquer tipo de política oficial, política do Estado. Então, era algo como era visto como uma dimensão libertária das pessoas se comunicarem de forma eletrônica sem que ninguém fosse dono da rede, primeiro, e segundo, que não tivesse nenhum dedo do governo nisso. Mas, em compensação, junto com isso, existia uma rede do governo, chamada BitNet, que surgiu em 85, ou seja, um pouquinho depois, um ano depois, o Fidonet, que surgiu em 84, e a BitNet, ela integrava todas as universidades, inclusive as universidades públicas do Brasil, elas foram integradas à BitNet. Era uma maneira mais eficiente de você trocar mensagens entre pesquisadores. Esse aí, a BitNet depois evoluiu e se tornou os nós da BitNet se tornaram no Brasil e nas universidades os nós da internet. Ela foi engolida pela internet rapidamente, no final dos anos 80. Agora é interessante ver o seguinte, que a Fidonet, não sei se alguém aqui foi usuário do Fidonet, tem alguém que já usou o Fidonet? Será que eu sou o único aqui que usou o Fidonet? Mas a Fidonet, ela era uma coisa aberta, todo mundo podia se conectar, etc. Através do BBS, existiam algumas BBS pagas, mas a maioria eram gratuitas, eram grupos de adolescentes ou crianças que montavam servidor e atendiam as pessoas. Mas teve a primeira rede social que surgiu na Fidonet, que era a Podsnet, era Pagan Occult Distribution System Network. Era uma rede de paganismo e ocultismo. Então, paganistas e ocultistas do mundo inteiro tinham a oportunidade, pela primeira vez, de trocar secretamente, sem ingerência de ninguém, todas as suas dicas e todo o seu conhecimento sobre essa área. Eu particularmente nunca me envolvi com isso, mas eu sei que existiam grupos, de Wicca, etc., que trocavam todo o seu conhecimento na área, como montar uma comunidade mundial. Realmente ela chegou a ter 10 mil usuários, distribuídos entre Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, sobretudo, Austrália, e tinha alguns, inclusive, do Brasil. Mas é sobretudo Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e Alemanha. E isso aí, nós estamos voltando, foi em 1985, e a primeira rede virtual
virtual que se conhece. Naquela época, a rede social atendia pelo nome de rede virtual, era o jargão utilizado naquela época. E as redes sociais não eram redes que as pessoas tinham fisicamente. Foi muito posteriormente que esse jargão rede social na realidade o que aconteceu é que esse termo rede social acabou, que eram as redes virtuais, acabou incorporando um mundo muito maior do que ela de fato é. Não? Todas essas redes, por enquanto, é só telefonia, né? A comunicação é tudo por cabo. Não tinha nada por satélite nessa época ainda. Existiam coisas por satélite, sim, porque algumas comunicações eram por satélite. Sim. Quer dizer, na realidade, a Fidonet ela se comunicava, ela, apesar de ser usar um protocolo muito menos sofisticado que o TCP/IP, muito menos mesmo, né? Ele tentava ao máximo emular o modelo OSI. Então, o meio físico de transmissão era independente da transmissão das informações. Então, na realidade, satélite, cabo, qualquer coisa que fosse, não importava. Isso, na realidade, esse era o pulo do gato da Fidonet. Era muito mais simples que o TCP/IP, e como a maioria das pessoas se conectavam às redes através de conexão de escada, na realidade, o Fidonet é muito mais eficiente que o TCP/IP para uma conexão de escada. A conexão é muito mais rápida, o handshaking é muito mais rápido, porque o número de camadas é muito menor e o overhead da rede, né? Ou seja, o tamanho do cabeçalho, aquilo que eu preciso carregar para as informações trafegarem, é muito menor. Por outro lado, é uma rede assíncrona e ele usa uma lógica de transmissão por nós e não usa o melhor caminho, ou o best effort, né? O caminho com menor economia de energia para chegar no destinatário. Era isso só? Isso. Tá. Então, por isso que, na realidade, à medida que os meios de comunicação se tornaram mais sofisticados e mais rápidos, uma coisa hoje em dia como Fidonet, se você quiser, você pode implementar uma Fidonet. Você vê que vai ser muito mais rápido a comunicação. Mas se você tem 1 mega para transmitir, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença você gastar um monte de banda com cabeçalhos, porque você tem banda sobrando. Banda sobrando. Coisas hoje em dia que é televisão on demand, TV on demand, por exemplo, tipo Netflix, era impensado naquela época, era coisa de ficção científica. Tem que pensar que a gente transmitia 2.400 caracteres por segundo com compressão, né? Porque o início disso era 300 caracteres por segundo, 2.400 era hora, você tem um modem extremamente rápido, 300 era o padrão. Então, quando você transmite alguma coisa 300 caracteres por segundo, você não pode se dar o luxo de cada 300 caracteres e você gastar uns 80 para dar a informação do roteamento. Isso não era 10. Então esse agora o fato é que era um protocolo absolutamente adaptado ao que existia na época. E por isso que ele se alastrou e permitiu imediatamente que alguns grupos de pessoas que tinham algum certo conhecimento técnico, porque fazer uma conexão de escada exige realmente um nível de interesse na tecnologia em si muito maior do que a média que as pessoas têm, por isso que 10 mil usuários em vários países, isso era considerado um acontecimento. Nossa, mais de 1.000 pessoas no mundo estão usando isso, né? Era algo considerado uma grande rede. A gente vê na escala global, isso é absolutamente nada. Que ano que era? Isso aí foi em 1985. Eu era criança na época, mas eu não tinha entrado no ensino médio na época, mas eu já tinha um grupo de amigos, a gente montou na DBS, etc. A gente fazia isso. Essa questão Wicca nunca foi uma coisa que eles. Mas tinha uma menina ali um namorado, que se interessava por isso. Agora existiram outras. Eu fico, também tem uma outra particularidade, não estou fazendo propaganda dela, mas era que também foi a primeira rede que era multiplataforma. Ou seja, você podia se comunicar com ela usando uma Amiga, você podia se comunicar com ela usando o Apple II, você podia se comunicar com ela usando o TRS-80 ou o TRS-Color, que eram as tecnologias existentes na época. Inclusive o PC, quando ele entrou, ele também tinha, ele investia, né, a Fidonet para PC. Isso, para a época, era algo incrível.
Lembra do tempo que você chegava com uma fita cassete de um computador, de um MSX, você não tinha nada a ver com o outro e tal, eram tribos que usavam diferentes plataformas de computadores, com microprocessadores completamente diferentes, maneiras de pensar a tecnologia da informação diferente. Existiu em 1992, surgiram vários outros experimentos, um deles que é o Remote Image Protocol, que era um protocolo que foi difundido pela Amiga, que era multimídia. Então, em 1992, foi o primeiro protocolo multimídia que existiu, que era só funcional em protocolos Amiga. Ou seja, por um lado existia a figura de multiplataforma, era inclusiva por um lado, né, por outro lado você tinha o RIP, que é o Remote Image Protocol, que era muito mais interessante, porque a gente conseguia transmitir vídeo e imagens com ele, em 92, só que só funcionava numa plataforma. Qual que é o que sobressai mais na época? Era o FidoNet, porque todo mundo, com qualquer tipo de equipamento, conseguia conversar. Em 1986 surgiu o primeiro protocolo que possibilitou a difusão de redes virtuais que realmente tinham uma escala global, que foi o NMTP, o Network Use Protocol, né? Transfer Protocol. Ou seja, eram aquelas redes, os grupos Usenet, que é aquelas redes com as quais eram sufixos, né? .comp, .news, etc., que possibilitaram a formação de grupos de usuários que tinham um interesse comum. Qual que é o impacto disso? Bom, por exemplo, se nós formos ver um grupo com todo o software livre, né, ele com o desenvolvimento do Linux, do Free Software Foundation, que depois isso aí teve um impacto absolutamente enorme na história da internet, ele surgiu nesse tipo de social. Que era um Usenet Group que surgiu em 87, que era o CompOS, né, Comp de computador, o OS que era sistema operacional Minix. Minix era um sistema operacional que foi para ensino de sistema para fins didáticos, que foi criado pelo Tannenbaum na Holanda, né, um professor Tannenbaum que estudou na área de computação, já ouviu falar nele, tem um livro famoso de redes, um livro famoso de sistemas operacionais, etc. E lá o livro de sistemas operacionais, no fundo, no final lá tem CD, no tempo do CD, DVD, enfim, etc. Né? E um disquete no tempo do disquete, né? Onde você tinha um código-fonte do sistema operacional que você podia compilar, e você, compilando esse sistema operacional, aprendia como é que funcionava um clone do Unix. Né? Tinha todo, só que tinha um kernel completo e todos os aplicativos de um sistema. Um estudante finlandês, em 92, comentou num grupo desse, olha, eu quero fazer o Linux, mas eu quero fazer não um kernel monolítico, eu quero fazer um kernel, eu quero fazer ele com um kernel composto, né? O termo para isso é um kernel modular, né? E foi aí que ele começou a estudar no Linux, por exemplo. Isso já teve um impacto grande na internet, por quê? Porque se nós formos traçar a linha aqui, o e-mail foi algo que veio do Unix, o clone do Unix, hoje em dia mais popular, né? O Linux, o BSD também existiu. Então ele difundiu, né, essa infraestrutura e possibilitou uma maneira popular e fácil das pessoas se comunicarem, usarem, terem as ferramentas para usarem a internet para o seu uso próprio. Mas para qualquer pessoa, não. Qualquer pessoa domina essa tecnologia. Na verdade, no fundo, é uma grande crítica que existe aos grupos de amadores, de sistemas de computação e de software livre, é isso. Na realidade, a sociedade relativa aos grupos das pessoas que conseguem dominar a tecnologia. E, normalmente são pessoas que têm algum tipo de formação técnica. Ou seja, a tecnologia, e eles ainda se encastelam nisso. Mantém a tecnologia, o jargão da tecnologia, difícil, porque é a maneira que eles têm de se reconhecer e formar um espírito de comunidade. Então, os user groups, na realidade, têm essa característica, são grupos extremamente democráticos na medida que você adere ao jargão e ao conhecimento tecnológico que eles difundem.
mas espalharam de milhões de usuários no mundo todo. Desenvolveram um monte de coisas interessantes que serviram de base para a difusão da internet fora das tecnologias proprietárias. Eu falei isso, mas o que isso tem a ver? Não, tem a ver com o seguinte, se vocês forem ver que no início dos anos 90, até a metade dos anos 90, até o Windows 95, 98, uma empresa como a Microsoft, que tinha aí 99% do mercado de sistemas operacionais para empresas de pequeno porte, mesmo de grande porte e tudo mais, eles eram contra a difusão da internet. Para você fazer uma conexão à internet usando o Windows 95, você tinha que usar componentes especiais. Ele não via pronto para se conectar à internet. Então, como é que a infraestrutura da internet, a infraestrutura que possibilitou a difusão das redes sociais, se estruturou? Se estruturou através dessas ferramentas, porque uma workstation Unix custava $50.000, mas com um PC mais conhecimento técnico, de graça, você conseguiria montar um servidor de internet que funcionava. E essa era a realidade naquele momento. Então, através das universidades, que era o começo, a internet nesse momento, ele era muito acadêmico, no sentido de troca de informações acadêmicas e também de ensino acadêmico. Nesse momento a internet era muito acadêmica e ela se baseava muito no desenvolvimento de ferramentas através de grupos que tinham esse conhecimento acadêmico. De um momento em que essas plataformas Windows começaram a ter a capacidade de se conectar à internet nativamente, isso, o primeiro sistema operacional que teve isso foi o Windows 98, que não saiu em 98, em 99, ou seja, os primeiros, veja só, o fio do NET foi em 87, isso aí foi em 98, 99, ou seja, 11, 12 anos depois, somente é que de repente o grande público tinha a capacidade de se conectar à internet da mesma maneira que os outros já tinham essa capacidade de fazer isso 10 anos antes. O que surgiu? Bom, aí começaram a surgir as grandes redes de comunicação no grande público. Então, existiu o ICQ, foi o primeiro sistema de mensageria que criava comunidades que se comunicavam, que trocavam ideias, que podiam se comunicar no mundo todo de forma instantânea. Esse aqui foi uma empresa israelense que desenvolveu um protocolo que possibilitava qualquer um conversar com qualquer um desde que tivesse internet no final dos anos 90. E depois surgiu o MSN que suplantou essa quantidade de usuários. Então foram as primeiras grandes redes mundiais, globais, com milhões de usuários. Até então a gente sempre estávamos falando em escala de milhares de usuários, quando o mundo desenha milhares de usuários. De repente, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, com a grande massa, ou seja, mais de 1 milhão aos milhões, as pessoas começaram a ter a internet e começaram a ter a capacidade de se relacionar virtualmente. Bom, como é que isso aconteceu? As empresas começaram a surgir oferecendo serviços pagos para isso. Nos Estados Unidos tinha a CompuServe e tinha a Auelia, American Online, que tinha assinatura, você tinha assinatura de $14 por mês, assinatura de $20 por mês, etc. Tal. Elas viviam de vender isso, essa assinatura, para as pessoas poderem criar suas comunidades virtuais. O que consistia uma comunidade virtual? As virtuais eram, você poderia conversar com uma ou com várias pessoas em salas de bate-papo. Podia passar o dia inteiro batendo papo, sempre tinha alguém para conversar com você. Um pouco como existia aquele disque amizade. Você podia ligar lá, tinha alguém lá do lado. Só que a diferença é que ele é muito mais sofisticado que o disque amizade, porque você escolhia o assunto que te interessava para bater com outras pessoas. E essa pessoa podia estar em qualquer lugar do mundo falando a língua que você decidisse escolher. Ou seja, porque eu estou a fim de treinar o meu alemão, ok, eu posso me conectar no grupo da Alemanha e eventualmente eu posso ver as conversas em que elas ocorrem e eu posso interagir com eles. Isso era uma grande inovação nesse momento. Primeiro porque estava ao alcance de qualquer um,
No entanto, isso é aquela assinatura da OL ou da CompuServe. CompuServe e a OL não chegaram no Brasil à época por questões de regulamentação. Não tinha uma regulamentação que permitia isso. A gente ainda estava debatendo a questão da telefonia celular, como é que ia ser, a Anatel ainda tinha no final dos anos 90, tinha uma parte de mercado de redes de pacotes, eles tinham grandes interesses, né, na realidade, cartoriais que fizeram com que nós passamos ao largo disso. Mas, de repente, a internet se popularizou através da linha de escada ou através do ADSL e nós fizemos parte da segunda leva, que era a leva daqueles que usam isso aí gratuitamente. O ensino era gratuito. Por quê? Porque interessava a Microsoft e não ganhava dinheiro com a internet e matar todo mundo que ganhasse dinheiro com a internet. Esse é o objetivo dele. Por quê? Porque ele queria que todo mundo usasse, né? Eles usavam a predominância, tá? O fato de eles serem preponderantes no mercado de sistemas operacionais para vender o pacote todo. Então, pouco a pouco, existia aí, vocês devem se lembrar, existia um monte de suítes de escritório, um monte de sistemas diferentes que não eram Office, né? O melhor sistema para você escrever um texto era o WordPerfect, a melhor planilha não era o Excel. Então, mas pouco a pouco existe uma estratégia de vamos matar todo mundo e fazer um sistema que dependa só de nós. O que eles vendiam? Então vendiam o sistema operacional e a suíte de escritório. Todo o resto, tudo aquilo que se tratava de internet, era considerado um negócio marginal, que talvez não tivesse futuro. Essa era a estratégia da Microsoft, né? Portanto, eles não davam muita lição e davam de graça. Porque, de qualquer maneira, eles não tinham como ganhar dinheiro com isso. Bom, virada dos anos 2000, começo dos anos 2000, surgiu uma nova empresa que apareceu aí, que foi a Google. A Google, ela viu que, de qualquer maneira, tinha um grande player, que era esse, a Microsoft, que oferecia tudo de graça. E que quem cobrava alguma coisa estava desaparecendo rapidamente. Todos falindo ou serem adquiridos por grupo. Então, eles falaram, nós vamos entrar nesse lançamento de tudo de graça, só que eles entraram na coleta de informações das pessoas. O que isso tem a ver? A gente vai ver essa questão muito mais para frente. Vamos voltar então à questão das redes sociais. Em 2002, surgiram as primeiras redes sociais. Existia, no 2001, um número enorme de papers que se tornaram muito populares, que era a teoria dos 6 graus. Não sei se alguém lembra da teoria dos 6 graus de distância, que era qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo está no máximo a 6 passos ou a 6 graus de distância de você. Ou seja, se eu quiser chegar ao presidente da China, né, não interessa quem for essa pessoa, eu consigo chegar nela e no máximo 6 pessoas entre eu e ela. Esse era um tratamento estatístico, quer dizer, existiu muito vapor em relação a isso, e existia uma rede que se chamava 6degrees.com. Então todo mundo entrava nessa rede porque eles achavam que eu consigo chegar em qualquer pessoa, qualquer presidente, consigo chegar no secretário executivo da ONU e mandar uma mensagem para ele e fazer ouvir. Contanto que eu consigo descobrir qual é o caminho que eu tenho que fazer para chegar nele. Quem são essas 6 pessoas? E milhões de pessoas se inscreveram nesse 6degrees.com na esperança de poderem ser ouvidas. O objetivo era realmente todo mundo que era conseguir fazer com que a sua opinião chegasse aos formadores de opinião do mundo. Então, naturalmente, nunca se provou, nem conseguiu não se comprovar que os 6 graus existem ou não existe, mas o fato é que nenhum presidente, nenhum secretário da ONU, nenhuma dessas pessoas, fora alguns políticos mais libertários, entraram nessa rede. Portanto, apesar de ter milhões de pessoas que tentavam chegar nos formadores de opinião, eles não tinham nenhuma capacidade de serem ouvidos porque os principais stakeholders simplesmente não faziam parte dessas redes. Portanto, não funcionou.
Essa rede, ela caiu, né, acabou não deixando de funcionar no meados dos anos 2000, mas ela foi substituída, esse conceito foi substituído pelo Friendster. É aí que é o seguinte, olha, você entrou no sixdegrees.com para ser ouvido, né, porque a internet é uma ferramenta muito interessante para fazer com que sua opinião, né, você, o João Ninguém, né, de repente consiga mandar uma mensagem através de uma rede social para o presidente dos Estados Unidos, ou para o seu presidente, ou seu, né? E isso é uma noção muito forte nos países anglo-saxões, onde você tem uma eleição, você vota no seu representante, o voto é distrital. Então, todos os países que herdaram o sistema político inglês, o sistema político britânico, eles têm essa noção da representatividade. E as pessoas exercem esse poder. As pessoas realmente escrevem para os seus representantes. É normal um deputado, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, em todos esses países, receberem milhares de cartas do seu distrito eleitoral ao longo de toda a sua legislatura, pedindo todo tipo de coisa. Vote nisso, vote naquilo, não concordo com isso, eu quero conversar sobre aquilo, quero apresentar as minhas ideias. Isso faz parte desse modus operandi político, onde a democracia representativa ela tem esse viés muito forte de as pessoas serem ouvidas a qualquer momento. Então, o sixdegrees.com é uma coisa que é tipicamente americana. Ele tentou emular isso, não deu certo, mas já que ele não deu certo, porque as pessoas continuaram mandando as cartas para os seus representantes, porque eles não aderiram a isso, as pessoas falaram, não, vamos fazer uma rede para fazer amigos, que é o Friendster. Ou seja, substituímos a noção de representação política do sixdegrees.com por uma noção de vamos fazer amigos através da internet. Fazer amigos para quê? Fazer amigos por fazer amigos. Quem não gosta de fazer amigos? Já que as pessoas estão conectadas, elas querem se comunicar, elas vão, então, né, eventualmente, montar grupos de amigos que vão fazer amigos. E essa rede deu bastante certo durante um tempo, até que, de repente, um grupo de estudantes em 2004 de Harvard, né, e uma história já é muito mais recente, portanto, muito mais conhecida, montou o Facebook.com, ou seja, o livro de caras, né, na verdade, um pouco da lógica da revista Caras, como nós temos aqui, o livro de caras, né, as pessoas colocavam a sua foto para se relacionar entre alunos e universidades selecionadas. Então, primeiro foi Harvard, depois eles foram para Stanford, para MIT, ou seja, a ideia é eu vou selecionar os meus cérebros, todo mundo vai lá e coloca a sua cara, literalmente, face, eu face, no sentido de colocar a cara, foto da cara, e isso faz, o objetivo é vamos fazer uma rede de pessoas notáveis. Por que uma rede de notáveis? Uma rede de notáveis ela tem a capacidade de influenciar os destinos do mundo. Esse era o objetivo do Facebook.com. E o que aconteceu? Bom, durante algum tempo foi o que ocorreu, realmente era uma rede de notáveis, até que de repente eles viram que essa rede de notáveis ela tinha mídia, ela tinha uma capacidade de alavancagem, e ela tinha uma capacidade de se tornar algo que, usar um modelo que o Google estava começando a explorar na época, que é, eu disponho um serviço gratuito, e como é que eu ganho dinheiro com isso? Qual que é o produto que eu vendo? Bom, o produto que eu vendo é o próprio usuário. A primeira noção, né, as primeiras pessoas começaram a perceber no meados dos anos 2000 que você usava o Google de graça, você fazia uma pesquisa sobre vou alugar uma casa, aluguéis. De repente começaram a aparecer propagandas do lado lá, imobiliária tal, imobiliária isso, compre sua casa, faça financiamento, inclusive no Brasil foi menos forte isso, nos Estados Unidos muito forte, inclusive corretores de imóveis. Quer dizer, de repente a capacidade de um corretor
competidor fazer propaganda em larga escala a um custo muito menor. Quem que era o produto? O produto estava sendo o usuário que usava essa ferramenta de graça. E o Facebook percebeu essa jogada, essa maneira de marketingizar, né, mercantilizar o usuário, e ele também começou a prometer, falou, o Facebook não é pago e nunca será. Esse é o modo deles até hoje. E a partir daí, eles abriram de uma rede digital, eles aproveitaram que estavam na crista da onda, uma rede notável, eles foram abrindo de maneira seletiva para o público em geral, utilizando as tecnologias que o Google tinha na época que ele tinha desenvolvido, que eram todas ferramentas disponibilizadas, de código aberto ou livres, né, que eram as nuvens, capacidade de você, processamento na larga escala, possibilidade de você fazer aglutinação e ter uma inteligência e interação com o usuário praticamente quase que simulando, né, usando redes neurais e usando alguns tipos de algoritmos bastante sofisticados e entregar para o usuário algo que dava uma certa percepção de valor. Qual que é a percepção de valor que o usuário via? Bom, no Google era óbvio, eu procuro alguma coisa, né, existiam vários buscadores quando o Google surgiu, mas o Google foi o primeiro que conseguiu dar relevância àquilo que está buscando, ou seja, você procura uma casa para alugar em Campinas, você coloca casa, alugar Campinas, ele vai te buscar as casas que alugar em Campinas, não vai ficar buscando coisas, palavras-chave que as pessoas colocam nos seus sites. O Facebook usou a mesma lógica, ou seja, eu sou amigo do fulano, que é amigo do ciclano, que é amigo do beltrano. O que essas pessoas todas têm em comum? As pessoas todas têm em comum o fato delas gostarem de sorvete. Então, eu vou dar propaganda de sorvete e vou comprar por isso. Quais são os desdobramentos disso? Primeiro, aquilo que as pessoas acham que estão ganhando de graça, elas sempre aceitam. Então, agora, nesse momento, no final dos anos, um pouco antes dos anos 2010, ou seja, entre 8 e 9 anos atrás, a adesão nessas ferramentas, que no começo a escala lá atrás milhares de pessoas, depois dezenas de milhares, de repente, com o computer server eu comecei a ter milhões, o Facebook eu comecei a ter bilhões. Hoje em dia, tanto um quanto o outro, existem bilhões de pessoas em suas carteiras. Só enriquecendo a sua conversa, existe software hoje em dia que você consegue blindar a propaganda. A pergunta que eu faço é o seguinte: essas empresas que têm direito de fazer propaganda e arrecadar dinheiro, existe um universo que é tão grande que ele não vai ligar muito para esse software fabricando essa propaganda? Essa é. Porque na prática você poderia todo mundo falar, olha, tem um conjunto de amigos e falar, instala esse software aqui, você não teria propaganda. O único que fica essas empresas que faz esse software para evitar propaganda. Não, Também é de graça também. O que esses softwares fazem é filtrar a propaganda para você. Mas as suas informações que você está dando para o Facebook e para o Google, vai continuar pegando. Mas é questão também das informações que você está colocando. Então, de repente, hoje em dia, a escala, né, ficou muito maior. Então, agora, exatamente, chegou no ponto que é a virada depois do iPhone, acho que 2006, 2007, depois do iPhone, quando se popularizou, o sistema Android. Quem que criou o Android? A Google. E o iPhone, ele é caro, pago, e ele não é licenciável. Ou seja, qualquer empresa de celular que vai ter a porta dela, olha, tem um celular aqui melhor que o seu iPhone, a única coisa que eu não tenho é um sistema operacional. Você vende por quanto? Ela não vende. A Google chegou e fez a mesma coisa com os fabricantes de celular. Na época, foi a derrocada da Nokia. A Nokia tinha o Symbian 1, o Symbian 2, BlackBerry o Symbian 3. BlackBerry foi muito depois, demorou muito mais, conseguiu sobreviver mais tempo com um nicho diferente. Mas a Nokia era a maior fabricante de celular, e de repente ela foi substituída
pelo Android, por quê? Porque o Android era gratuito. O Android é de graça. Então, os fabricantes de celulares agora não precisam mais se preocupar com a plataforma que eles têm. E o investimento em uma plataforma é bilhões de dólares. Caríssimo. Então, hoje é a plataforma universal, que está linkada com o quê? Está ligada com a sua nova janela de acesso ao mundo conectado. Então, a mobilidade, ela deu um alcance muito maior ao seu comportamento, ao dedo duro e, inclusive, as facilidades que a rede social pode representar. Então, de repente, você agora, tem a capacidade, através do seu celular, nos dispositivos que você sempre tem no bolso, de postar qualquer tipo de informação no dia. Então, eu posso filmar o aniversário do filho, postar naquele momento. É tudo georreferenciado, ou seja, todo mundo sabe onde isso está acontecendo, quer dizer, não é necessariamente divulgado para todos, mas o sistema sabe onde está sendo feito isso. Sabe por onde você passa, sabe onde você passa para almoçar, em que banca de revista eventualmente você para comprar algum tipo de chicletes, ou o que você faz, o que você. Qual é o seu caminho para casa, qual é o seu caminho para o trabalho, onde é que você encontra seus amigos, de maneira que ele filtrar as propagandas é algo absolutamente relevante, você filtrar essas propagandas. Na realidade, todos esses sistemas hoje em dia, eles conseguem descobrir de forma autônoma onde você trabalha e o que você faz. E com quem que você se relaciona. Porque tem o dado de todo mundo. Né? A tal ponto que, quem tem o sistema Android, você deixa ele cru, você deixa não... tem maneiras de você fazer o jamming disso, mas digamos que você deixa aberto e tal. Você usa ele por uma semana e de repente vai dizer assim, olha, o trânsito para o seu trabalho, você não disse nada. O trânsito para o seu trabalho tem hoje um acidente no meio do caminho, isso vai atrasar 8 minutos. Como é que ele sabe disso? Bom, ele sabe onde você trabalha, ele sabe o caminho que você normalmente faz, e ele sabe isso de todas as pessoas com as quais você se relaciona. Ele cruza tudo isso, ele sabe que tem um acidente naquela estrada porque alguém informou isso. Porque as pessoas percebem que de repente ele consegue monitorar que as pessoas estão andando mais devagar ali por alguma razão. Então as pessoas estão aderindo ao grande irmão voluntariamente porque elas veem valor nisso. Pô, legal, obrigado por me avisar. Tudo que eu queria saber era realmente que eu preciso sair um pouquinho mais cedo, porque eu tenho uma hora marcada para a reunião. De graça. De graça. Tudo isso absolutamente de graça. Pode fazer uma amiga rapidinho também. Tem algo que me preocupa nesse momento, por exemplo, com essa base tecnológica, que é a interferência governamental, a relação do governo com essas redes e a abertura que essas empresas dão para governos no mundo. Eles dizem que não, mas, por exemplo, uma vez eu estive numa palestra sobre segurança de informação e um militar disse que eles têm bots linkados nos serviços do Facebook. Eles prenderam alguns jovens que estavam incitando o movimento Black em 2013, no Rio de Janeiro, porque eles conseguiram rastrear quem eram as pessoas que começaram, etc. Então, eles já têm tecnologia de monitoramento e rastreamento das pessoas, e esses jovens foram acusados de terrorismo. Por parte do grande público hoje em dia, existem certezas por causa de outros tipos de ativismo, mas existem. Bom, essa revolução no final dos anos 2000, 2005 e 2010 da ubiquidade, da mobilidade, que adicionou agora uma série de ingredientes críticos quando se fala em redes sociais. Agora, não é somente pessoas se relacionando, mas a gente sabe onde essas pessoas se relacionam, como elas se relacionam, qual é o perfil de consumo, o que elas gostam, o que elas não gostam, e a gente consegue entender perfeitamente o comportamento individual de cada um. Qual que é o interesse de saber qual que é o comportamento individual do indivíduo? Eu sei exatamente o que eu oferecer como produto. Esse indivíduo,
ele é meu produto perfeito. Porque ele acha que eu estou fazendo um grande serviço. De fato, existe um grande serviço que é entregue na forma de informações. Só que as pessoas voluntariamente abrem mão de toda a sua privacidade. De forma voluntária, as pessoas assim, quando elas clicam, eu aceito que eu estou entregando minha alma e todas as minhas informações vão ser rastreadas, etc. Tal, ninguém lê. E se as pessoas parassem ler e lessem isso, elas realmente ficariam chocadas. Mas no segundo momento, elas param e pensam, não, mas eu tenho tanta coisa em troca, você de menos. Então, ao contrário também, se ela não aceita, ela é excluída, né? Tem exclusividade. Você pode não aceitar, você não vai usar. Não vai usar. Exatamente. Não, então, quem não quiser ter a sua intimidade totalmente, ou quem quiser preservar a sua intimidade, não pode usar de uma rede social. isso. Ok? Bom, tá certo. Mas como é que. Qual é o desdobramento dessa questão do comportamento individual? É que as pessoas, de repente, têm a noção, e é o outro lado da moeda, que dá uma sensação de um alcance muito maior, que as pessoas, de repente, elas têm a impressão que elas podem ser ouvidas. Elas têm a impressão que elas têm alguém, né, que no caso do sistema, está cuidando delas de forma absolutamente pessoal. Porque redes como o Facebook, eles conseguem sugerir amigos que realmente são amigos, ou que têm a ver com você. Normalmente o que eles sugerem é gente que você tem uma coisa a ver. Puxa, meu amigo que eu não via há 30 anos, de repente, uf, esse que aparece. Por quê? Porque você disse onde você estudou, o que você gosta, o que você consome, né? Que tipo de filme você assiste. Então ele vai te colocar como os iguais, você vai ter assunto para tratar com essas pessoas. Pior ainda, ele pega uma foto do amigo lá e coloca até o nome do cara. Exatamente. Pronto. Então o que acontece? De repente, existe um sentimento de pertencimento e conforto que as redes sociais te dão, né, que é absolutamente inédito. Né, porque nenhuma máquina, em nenhum momento, isso, ou que é pior, que ultrapassa o que George Orwell imaginou naquele livro de 1984, ultrapassa de longe. Nunca se imaginou que um sistema, né, artificial fosse capaz de dar tanta atenção às pessoas. Olha só que legal. O Facebook disse que o Pedro é meu amigo. Olha para a cara do Pedro e fala, pô, esse cara não tem nada a ver, mas deixa eu ver aqui o que eu tenho. Nossa, pô, o cara assiste a mesma série que eu. Também gosta de macarrão com molho bolonhesa. Também. Esse cara, só se o cara é muito legal. É meu amigo. E daí eu disse, ok, Pedro, vou te adicionar. Eu Pedro olha e fala, quem é esse cara aqui? O André, ele também. Então o que acontece? Você realmente começa a criar um senso de comunidade, que é outra etapa. Ele artificialmente cria noções de comunidade baseadas em que valores? Nos valores que o Facebook, ou a rede social, ou o Google, etc. habita. Como é que esses valores são montados normalmente? São valores éticos, morais? Qual é o guia deles? Os valores que nós gostaríamos de estar compartilhando com essas pessoas? Ou são as futilidades? Gostar de macarrão com almôndegas? E assistir a série A, B ou C, será Walking Dead, etc. O problema é que é muito difícil eu começar uma amizade tratando de algum assunto profundo. Eu começo a tratar dessa amizade, ou eu começo a criar esses laços de amizade através dos assuntos mais fúteis possíveis. E qual que é o desdobramento disso? Então, o que acontece é que o Zygmunt Bauman fala, um sociólogo polonês, que se radicou na Inglaterra há algum tempo, que é isso. Raciocínio de que cada vez mais eu começo a criar uma capacidade de ter amigos virtuais que aparentemente tem muito a ver comigo,
mas é muito superficial. Eu não consigo falar, trocar nenhuma ideia que seja além do carrão com mônicas e falar sobre o Walking Dead, mas isso me reconforta muito. E isso me reconforta quando eu descubro. Eu tenho essa sensação de acolhimento muito grande nessa comunidade, de pessoas que estão juntas. Agora, como não existe nenhuma profundidade, a gente cansa logo. E quando você cansa, o que você faz? Eu vou procurar outro tipo de âncora. Uma âncora profunda? Não, uma âncora que agora não é uma macarrão com mônicas, agora é batata frita do McDonald's. Ó, tem também gosto de batata frita do McDonald's, então vou participar do grupo do batata frita do McDonald's. Então, pessoas se fazem amizades muito rápidas, as pessoas se cansam dessas amizades muito rápidas, elas escorrem, as relações sociais elas correm como se fosse água entre os dedos da mão. Ou seja, elas se tornam muito fluidas, elas se constroem, se desconstroem de maneira muito rápida sem que a gente perceba, na velocidade que a comunicação está impondo isso. E o que é pior, muitas vezes, com um viés de impor padrões de consumo nessas comunidades. Ou seja, além de eu não ter nenhuma relação muito profunda com ninguém, eu tenho relações eu tenho cada vez mais relações inclusivas por ferramentas que querem que eu consuma A, B ou C. E isso cria uma noção de acolhimento que é totalmente guiada pelo marketing. Qual o problema disso? Bom, o problema disso é isso, que uma semana me fazem comer uma coisa, outra semana me fazem ir na loja tal, outra semana me fazem na loja tal. Isso tudo vai acontecendo de maneira absolutamente subliminar e as pessoas não se tocam disso, não percebem. Elas não percebem que elas substituem as suas relações que todo ser humano tem necessidade de se relacionar com outros, de se descobrir. O problema é que, à medida que nós temos uma relação que se constrói e se aprofunda, ela expõe as nossas fraquezas, ela expõe os seus próprios conflitos internos. Eu fujo disso, buscando uma outra relação quando eu começo a me cansar dessa relação inicial. E assim eu vou pulando de galho em galho, guiado por grandes corporações, no caso por Facebook, que vendem você como produto para quem paga melhor. Você se torna a melhor ferramenta de marketing que existe. E a questão é que isso tem um alcance enorme, um alcance muito maior que a televisão, um alcance muito maior que o rádio, qualquer outra ferramenta de marketing que existiu na história da humanidade. Por quê? A necessidade de ter um telefone é praticamente universal. Ninguém consegue hoje em dia viver sem um celular. É muito difícil. Talvez eu seja uma das poucas pessoas aqui que tem algumas dezenas de amigos que realmente não usam o smartphone por razões morais ou razões de ideologia, apesar de poder ter. Alguns não usam nem celular e alguns usam celular sem que não seja smartphone. Semana passada, temos um professor do MIT que se recusa a usar smartphone, só usa celular com muita insistência. Ele é contra essas coisas todas? Ele fala, não sou contra nada disso. Eu sei bem demais como elas funcionam para poder aderir a isso. Quais são os desdobramentos que isso tem? Bom, a questão do comportamento coletivo, que é controlado por entidades privadas, eminentemente mercadológico. Quanto mais fluidas forem as relações sociais, melhor. Melhor porque quanto mais rápido for o ciclo de você desistir de um grupo ou de uma bandeira para passar para outra, melhor, porque o ciclo de você apresentar novas ferramentas ou novos produtos se acelera. Eu consigo mostrar mais coisas para você. Então, ao longo de um mês, se você muda de comunidade 4 vezes, muda de visão, sem perceber, um período de transição, não é uma coisa preto no branco, é tudo zonas cinzas. Eu vou trafegando por essas coisas, por essas ações de maneira rápida,
o giro de produtos, ou de produtos que eu digo de maneira geral, produtos, serviços, etc., mas de coisas que têm algum tipo de valor econômico, se acelera. Quem fatura com isso, quem está te oferecendo essa coisa gratuita. Então, na realidade, a visão que existe dentro do que é quase unânime hoje em dia, né? Que todos os analistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos que analisam as relações virtuais, né, das redes virtuais, eles percebem que todas essa necessidade de comunicação do ser humano ela foi sequestrada por razões ou por bandeiras que têm um cunho econômico. Então, realmente, é o seu produto e nós vamos te tratar como tal. E a capacidade de realização de você sem dinheiro, a capacidade que você tem de influenciar, hoje em dia no Facebook, é nula. Tanto é que existem ferramentas pagas no Facebook. O Facebook é gratuito, mas são ferramentas pagas. Você consegue se fazer ouvir. Se você não puder pagar, você não vai ser ouvido por ninguém. Mesmo que seja para fazer programa sobre lanchonete. Então, de repente, fazer propaganda no jornalzinho da comunidade, do bairro, não faz mais sentido. O Facebook vai saber exatamente quem são as pessoas que têm potencial de na sua chat e que vêm se coloca por R$50, R$100, etc. Se é uma corporação para atingir milhões de pessoas, são milhões de reais. Se é uma corporação que tem bilhões de usuários, são bilhões de reais. Bilhões de dólares. E assim funciona. Qual que é o desdobramento político disso? Bom, de repente, a capacidade de eu usar essas redes sociais para levantar uma bandeira também é sequestrada pelos atores econômicos. Então, o candidato a você paga no Facebook e tem as suas ideias ouvidas. Você não pode pagar. Sinto muito, sua ideia pode ser muito boa ou a melhor para a sociedade. Ou, pelo menos, seria a melhor discussão que a gente poderia oferecer naquele momento, mesmo que as pessoas não concordem, mas ela simplesmente não vai chegar até os usuários. E aí, chega essa questão aí. Essas redes, na verdade, apesar de serem privadas e gratuitas, elas, todas elas têm backdoors. Né? A primeira questão, não é um segredo, na lei pública, todo software exportado pelo governo americano, por necessidade, uma questão legal, ele tem que ter backdoors, né? uma regra do Departamento de Justiça americano, tem que ter um backdoor para que o governo americano possa, de maneira estratégica, desabilitar ou saber quais são as informações que estão passando por eles. Então, é sabido, né? Isso é uma lei deles, não estou dizendo que é uma lei pública. E isso se entende também, né, os dispositivos se estendem para eles. Ou seja, na realidade, a noção de sigilo, que é protegido, né, e existe o First Amendment, o Second Amendment, que protege o sigilo na Constituição americana, ela se aplica para nós americanos. Então, nós todos aqui, também se tem alguém aqui que seja cidadão americano, ele não tem direito a sigilo. E como tal, tudo aquilo que você posta se torna propriedade do governo americano. Existiu um projeto de coleta de informações, tratamento de informações, que se chamava Carnivore, na virada, no começo dos anos 2000, onde ele era uma plataforma de processamento rápido, onde eles detectavam quais eram as palavras-chave que eram tratadas dentro das redes, e a partir desse momento eles começavam a copiar as informações da fonte. Eles viram que isso aí era muito mais caro, porque exigia uma capacidade de processamento grande, do que você hoje em dia simplesmente armazenar tudo. Então, todas as informações que passam pelas redes, hoje em dia são copiadas pela NSA. Eles têm data centers, né, com muitos setabais de dados, eles copiam tudo, pronto. Então, tudo que passa pelo Facebook, tudo que passa pelo Google, eles não cópia. Acabou. Sua busca está lá. Todas as suas buscas que você fez hoje está lá. Todo o caminho por onde você passou está lá. E existe um outro problema. A NSA tem essas informações e a compartilha. Compartilha com quem? Bom, com o serviço secreto das nações amigas. Quem são as nações amigas? São os meus amigos, não necessariamente. Os
Os países não têm amigos, os países têm interesses. Interesses normalmente são contra ou a favor de alguém. Então isso tudo foi exposto pelo Assange, né? Quando ele fugiu para a Rússia, ele conseguiu burlar tudo isso aí e provar que realmente tudo isso era copiado, tudo grampeado, e não necessariamente para razões de evitar atentados terroristas. O objetivo das pessoas serem grampeadas é fornecer para o Departamento de Comércio americano as informações que passam pelos computadores das presidências das grandes companhias que eventualmente podem ser concorrentes das empresas americanas. É o interesse deles. E isso de fato é feito. A Comissão Europeia ela criou um espaço comum europeu, uma lei de proteção de dados pessoais contra isso. E existe uma noção de que, por exemplo, o Facebook, o Google, na Europa, todas as buscas dos cidadãos europeus na Europa não podem ser compartilhadas com os data centers nos Estados Unidos. Por exemplo, eles encontraram falhas nos dispositivos reais, nos dispositivos eletrônicos que mostraram que na realidade isso é uma ficção. Está tendo uma série de ações, inclusive o Google foi multado em alguns milhões, o Facebook também, por conta disso. Tá, mas isso é assunto de outra, parece que a gente vai poder durante muito tempo. Como é que fica a questão da Rússia ou da própria China nesse mundo louco aí? Porque eles têm Então, pessoal para isso, tem grana para isso. A Rússia, que é uma questão agora política, que era o ponto que a gente está chegando, a Rússia eles têm uma política de Estado de treinamento de grupos de hackers, de formação de gente para fazer ativismo um pouco como era no tempo da União Soviética. A União Soviética formava pessoas para fazer ativismo político no mundo todo. Era conhecido, inclusive aqui, quer dizer, se você tivesse, por exemplo, no Brasil, Partido Comunista, etc., você podia ter direito a receber formação na Rússia, etc., a questão internacional e tudo mais. Bom, isso continua hoje em dia, só que de forma virtual. Você pode, eles têm grupos que têm influenciado fintechs no mundo todo. Então existe uma grande desconfiança porque está quase provado, mas não totalmente, que, por exemplo, a eleição americana foi muito influenciada pelo governo russo, extremamente influenciada pelo governo russo por interesse próprio, e que a eleição francesa quase foi muito influenciada pelo governo francês pelo governo russo. Não deu certo porque as instituições funcionam de maneira um pouco diferente. A influência, na realidade, na Europa, na característica do sistema político europeu, ele não é tão influenciado pelos fatores econômicos quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. No mundo chinês, o China é outro esquema, é outra história, bem diferente, eles têm uma estratégia fechada. Mas então, em relação à Rússia, a Rússia, eles criam grupos, eles têm, por exemplo, na véspera da eleição para presidente, o candidato que eles não gostavam, que acabou ganhando, no final das contas, teve 8 terabytes de informações pessoais e e-mails que foram divulgados com todos os poderes deles, 2 dias antes. O que aconteceu é que os meios de disseminação disso não são possíveis, não são permitidos, porque é um costume, é uma cultura da cultura democrática europeia. Você não tem a capacidade, para quem viveu lá e já percebeu, esse negócio de fazer uma campanha que custa dinheiro não existe. A campanha é sola de sapato. Ou seja, você quer fazer campanha política, você faz como? Política. Ou seja, eu tenho minha agenda divulgada, eu chego lá e digo, olha, dia tal eu vou conversar com os cidadãos do bairro tal, me esperem na praça, vou estar entre as 3 e 5 horas. Eu aguardo que os meus eleitores estejam lá e que eu quero ouvir o que vocês têm a me dizer como plataforma para eu defender nessa próxima legislatura. Gostaria de discutir com vocês. E assim funciona. Você não tem esse negócio de fazer. Quando você não tem outdoor, não tem propaganda na televisão, não existe isso, é proibido. É
política se faz, como política se feita. Lá conversa com o pessoal, conversa com os meus eleitores. Então isso por si só limita a massificação esse processo de massificação da manipulação. Né? Agora, os lugares onde esses mecanismos não existem, ou os mecanismos são mais suscetíveis à manipulação econômica, aí é o efeito completamente descontrolado. Você não consegue saber o que acontece. Vide a eleição do Trump. Vide a eleição do Trump. Em relação à China, a China tem uma outra estratégia. A China tem uma estratégia de verticalização completa, que passa por uma política industrial extremamente consistente, de acordo com os interesses deles. Eles criaram um negócio que eles chamam a Grande Muralha Chinesa, muralha virtual, que é o Great Wall, Chinese Great Wall. Se você vai para a China, você não consegue acessar o Google, você acessa somente o Baidu. Se você tenta acessar o seu e-mail, qualquer outro provedor, em qualquer outro lugar, é muito lento, é extremamente filtrado. Se você acessa alguma coisa do Baidu, você vem numa velocidade incrível, está tudo na hora ali. E o cidadão chinês ele é vigiado naturalmente. E ele tem que ter uma boa justificativa para conseguir, se ele começa a acessar muitos sites internacionais, sem uma boa justificativa, ele acaba sendo interpelado pelo poder local. O pessoal chama para eles para uma conversa. Esse negócio aqui é... Será que isso? 2 bilhões de pessoas. Eles são craques nisso, né? Inclusive há indícios de que a maioria desses ataques globais sai de lá. Existe sim. Na verdade, a Rússia e a China têm particularidades. A Rússia ela tem o hacktivismo político muito acentuado. Então, na verdade, o Estado ele fomenta o hacktivismo, né, a manipulação de redes sociais, a manipulação da internet para fins políticos, e a China faz o mesmo para fins econômicos. Ou seja, na realidade, o que é sabido hoje em dia é que eles têm cada vez mais, eles primeiro fecharam o mercado deles de dispositivos, aplicação de comunicação, né, para os padrões chineses não são os padrões mundiais. Então, o smartphone chinês, ele segue o padrão chinês e se conecta nas redes chinesas que não são compatíveis com as redes mundiais, mas ele também se conecta nas redes mundiais. O 3G chinês não é o 3G mundial. Eles conseguiram inserir uma rede, um padrão 3G, no 3GP, né, um grupo de normatização das comunicações, né, TU, inclusive todo diferente. Aqui no Brasil a gente usa, por exemplo, FTD e tal, eles usam lá um TDD com outras características que são incompatíveis com o nosso sistema. Então, o nosso telefone não se conecta nas redes chinesas, mas o telefone deles se conecta nas nossas. Primeiro. Segunda coisa, com isso eles criaram massa crítica para ter o mercado de fabricação de dispositivos e de back-office, de comunicação, tudo isso. Então, de repente, empresas que nunca existiam, que não existiam, foram erguidas da noite para o dia e que estão se tornando os maiores mundiais, então Huawei, ZTE, etc. E todos esses dispositivos, a saber, eles têm backdoors convertidos. Então, o viés de dominação deles é o mercado. Tá. Qual que é o desafio disso? Bom, o desafio disso é o seguinte: hoje em dia a gente não sabe mais como desenvolver uma rede social. Você não sabe o quanto você está sendo manipulado, você sabe que está sendo manipulado, o quanto está sendo manipulado e com que extensão. Então, em função disso, por exemplo, uma coisa interessante, as escolas, por exemplo, da Califórnia, elas estão inserindo nas disciplinas das redes, nas escolas, assim que o aluno é alfabetizado, existe a disciplina de validação de informações virtuais. Ou seja, ela tem que aprender a saber se aquela informação que ele está lendo na internet é verdade ou não é verdade e validar a qualidade dela. Porque já se parte do pressuposto que a internet tem todo tipo de informação, porque a maioria é lixo. Eles não servem para nada.
eu tenho que saber como separar o joio do trigo. Isso era uma premissa da digitalização, ou seja, a partir do momento em que lá atrás eu comecei a digitalizar as informações, a enciclopédia britânica, por exemplo, deixou de existir no formato impresso, agora é só digital. Eu tenho todas as informações na ponta dos dedos, né? Okay? Mas que tipo de informação? Só da enciclopédia britânica? Não. Quem aqui já consulta a enciclopédia britânica virtual? Quem consulta o blog do Zé, o blog para saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na política, todo mundo. Então, a nossa capacidade de validação das informações é muito boa. Então, gostaria de iniciar o debate, né? Fique à vontade para conversar sobre essas questões que foram levantadas. Obrigado. Né? Pessoal, sem querer inibir aí o debate, eu queria agradecer muito ao professor Cláudio por essa brilhante apresentação, muito interessante, muito rica, e agradecer a Virgínia que tem nos ajudado na coordenação desses eventos. E eu vou pedir a todos que façam a gentileza de preencher uma ficha de avaliação. E fiquem à vontade, tá? Muito obrigado pela presença, não significa que é para ir embora agora não. Se vocês quiserem, não precisa ser tudo formal, assim, a gente pode inclusive continuar debatendo ali em volta do café, etc. Não tem problema em relação a isso. Eu só queria só para poder fechar, para onde vai a rede virtual? Então, existem dois cenários. Onde vai lá? Existem dois cenários, duas questões aí. De um lado, existe essa questão, o ativismo como que surge na forma de Wikileaks, software livre, ele tende a quebrar a hegemonia desses dois, ou seja, pela primeira vez no mundo, um sujeito sozinho emparedou o império. Desnudou, ele mostrou tudo, provou seus documentos, falou, olha, está aqui, aqui as conversas do presidente de todas as nações europeias com o general entre si e tudo mais, com o relatório, com todas as estratégias, como é que deve ser agido. Isso nunca na história da humanidade é possível. Então, de um lado tem isso. Do outro lado, bilhões de pessoas entregando os seus dados pessoais, para agentes ou para entes privados utilizarem isso de forma econômica. Existe o cenário otimista e o cenário pessimista. O cenário otimista é essa capacidade que as comunidades que são ligadas aos direitos humanos de forma mais ou menos profunda e que tem uma capacidade de fazer a tecnologia se voltar a favor desses grupos, do ativismo, etc., conseguir virar o jogo, né? Com maior ou menor apoio, jogar com maior ou menor apoio esse ou o outro ator, né? Por exemplo, a questão da Rússia que está financiando, China e tal. Então, aproveitarem isso aí. E por outro lado, as grandes corporações que têm cada vez mais cooptado o cidadão comum a entregar toda a sua privacidade, toda a sua vida para fazer dinheiro. Acho isso muito difícil prever. Eu tendo, infelizmente, a ser mais pessimista do que otimista. Por outro lado, é a primeira vez também que um grupo, por exemplo, essa última questão, sexta-feira retrasada, teve um ransomware, né? O sistema britânico de saúde inglês foi colocado de joelhos por um grupo que utilizou um backdoor que era documentado pela NSA, né, que vazou, e eles usaram isso para fazer para ganhar dinheiro. Sequestrar informações.
Então, de repente, um grupo de malucos assim consegue virar o jogo completamente. Então, tem esses pontos aí, esses pontos de não linearidade que estão surgindo. Essa pirataria, se sabe de pirataria, na realidade, ela expõe as fraquezas do sistema. Um dia dessas, acho que algum programa tendo um debate sobre, fala-se muito, robôs que, sei lá, vão lá dando cliques, colocando comentários a partir de palavras-chave. Isso tem uma certa, pode ter uma capacidade, né, essa debate, de influenciar opiniões. Então, sabe, você tem uma matéria X sobre um determinado tema político, por exemplo, e aí quando você olha, né, os comentários, dá um desânimo danado, você diz, nossa, né, sei lá, que invesa, né, isso, vamos dizer assim, são opiniões não correspondem à realidade, mas uma vez que as pessoas leem a matéria e olham os comentários, tendem a influenciar as pessoas sobre ou pensar sobre determinado tema. Então, isso, essa forma, existe isso mesmo? Existe tem uma capacidade de influenciar realmente. Existe uma teoria, existe uma técnica, né, que foi desenvolvida no final dos anos 90, que são sistemas multiagentes, com sincronização múltipla, etc. Tal, que isso, né, acabam sendo operações de software que tem essa capacidade de autonomamente destruir, por exemplo, uma opinião de A, B ou C. E, teoricamente, as redes sociais deveriam ter alguns tipos de mecanismos de blindagem. O problema é que se vão demonstrar que esses mecanismos de blindagem não são adequados. A própria empresa ela pode filtrar mais ou menos isso, blindar mais ou menos de acordo com a opinião. E de acordo com o sabor do vento ou os interesses que a própria empresa tem de filtrar isso mais ou menos. Agora, isso acontece de fato, e tem ferramentas para detectar isso. Como é que elas fazem isso? Eles começam a rastrear, porque isso aí é feito de forma autônoma e muito rápido, eles começam a rastrear de onde que vem esses comentários, qual é a origem desses comentários, do ponto de vista geográfico, e qual é a proximidade, em termos de redes, de pontos de rede, né, com outros comentários. Eles começam a perceber que o André da Silva, que foi o primeiro comentário dando pau, logo depois que veio o João Pedro, falou, é isso aí, o Antônio, que falou, concordo, não sei o que, isso aí tudo na realidade é um robô que faz. E de fato acontece. Isso aí também é uma ferramenta que se desenvolveu muito com sistemas de bolsas, porque os sistemas hoje em dia de especulação nas bolsas, no mundo todo, são sistemas autônomos, tá? Aquele negócio do operador, vende, compra, etc. tal, para fazer aquelas operações que chamam de trade, elas são automatizadas, e existem algumas situações até muito críticas e tristes, né? São cômicas, né? Por exemplo, uma operadora, né? um broker em Nova York, né? que é a Bravos Nova York, que atualizou o seu sistema multiagente com bug, e todos os sistemas multiagentes dos outros brokers detectaram e começaram a fazer day trade e quebraram aquele operador. Foi tipo assim, em 3 minutos, com 150 milhões de dólares de prejuízo, os caras quebraram. Na verdade, são sistemas automatizados, são robôs que ficam brigando uns contra os outros para manipular os valores das ações nas bolsas. Isso é um fato. É um fato, é totalmente conhecido, é legal, registrado nas comissões de valores imobiliários, não tem absolutamente nenhum tipo de dúvida em relação a isso. Ele é considerado parte do jogo. Então, é um jogo bem perigoso, né? Mas eu ainda sou um pouco otimista. Eu acho que a gente tem uma arma muito interessante nas mãos, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a forma de se extrair o conhecimento sobre quem somos, o que fazemos, e que isso seja usado para monetizar as grandes empresas. Eu acho que isso vai acontecer, isso faz parte do jogo. Agora, a gente tem aí uma possibilidade, talvez, como nunca teve antes, de
de um contra-ataque. Quer dizer, nunca antes as pessoas tiveram tanta oportunidade e possibilidade de se comunicar com outras e escalar de uma forma inédita a sua voz, né? A sua possibilidade de fala. E isso tem sim feito uma diferença nas lutas sociais, nas tentativas de vetar governos autoritários. Às vezes é a única possibilidade que você tem de articular pessoas e lutar, né, contra governos e fazer governos caírem. Quer dizer, a gente tem essa possibilidade sim de contra-ataque, podendo usar as redes sociais de uma forma interessante e sustentável para causas adequadas. A Primavera Árabe, com todas as dificuldades que acabou lá, a brincadeira, ela foi um pouco assim, né? Quer dizer, a capacidade de você, através das redes sociais, lutar pelos seus direitos, coisas que antes você não tinha. Hoje você tem voz. Né? E hoje você é criticado também pela sua voz. Você tem hoje não só um júri fechado numa determinada sala, você tem o julgamento de toda a população para as suas ideias. Então você vai ter curtidas ou vai ter dislikes à vontade. Né? Você pode falar tudo que você quer, como nunca você discute, com uma leitura muito grande, mas também você vai ouvir tudo. Então é um ambiente bem diferente que a gente pode ajudar a usar a nosso favor contra governos autoritários, por exemplo. Bom, vamos lá por partes. Eu acho que isso é a parte mais interessante, talvez, dos desdobramentos que a gente possa analisar. Na verdade, como eu me estendi muito de outras coisas, pode ficar mais 2 horas conversando sobre isso. Mas eu tenho algumas coisas que eu acho interessante colocar. Primeiro, aparentemente, se as instituições democráticas funcionam bem no mundo real, elas funcionam muito bem no mundo virtual. Então, por exemplo, aquele ataque russo na França para tentar mudar o resultado, para fazer uma candidata que era contra, que ia explodir a Europa, né? Isso que ia acontecer. E foi um ataque maciço, foi calculado no momento mais crítico, da pior forma, etc. Tal. Não deu certo. Por quê? Porque a força dos agentes econômicos nesse jogo político é muito limitada. Primeiro. Segundo, se isso aí não é presente, a manipulação ela consegue contornar. Claro que existe a questão de acreditar nos valores. As pessoas que acreditam que as pessoas são, que metade da humanidade é intrinsecamente bondosa e metade da humanidade é intrinsecamente maldosa. Né? A gente pode enxergar isso dessa forma. Então, quer dizer, tudo bem. Existe realmente Primavera Árabe, não teria sido possível ter acontecido se não fossem as TICs. Sem dúvida nenhuma. As redes sociais catalisaram e possibilitaram que isso acontecesse. Mas olha só que interessante. Isso só aconteceu porque havia apoio internacional. Para você ter uma ideia, o governo do Mubarak, né, ele mandou uma ordem, quando ele sentiu que o negócio estava complicando, ele mandou, através do Ministério das Comunicações, um shutdown em todas as comunicações do país, para parar com aquilo. Ele deixa todo mundo na escuridão. O que acontece? O problema é que as operadoras não são egípcias. A maior operadora lá é a Vodafone, que é tudo mesmo egípcia. Eles simplesmente desobedeceram, deixaram rolar. Porque eles falaram, meu dono não é você, governo egípcio, você está na periferia. Eu não tenho, apesar de estar no seu território, você é na periferia. A capacidade que você tem de mandar em é muito limitado. Não é a você que eu devo obedecer. Então eu vou deixar rolar. E o que aconteceu? O governo caiu. Então as redes não são territoriais. Absolutamente não são territoriais. Elas são, e as redes, elas se mimetizam, elas conseguem potencializar o lado bom ou o lado ruim do sistema no qual elas atuam, no qual elas estão presentes. Elas não vão resolver, elas não vão destruir mais daquilo que já existe. Na verdade, essa história, por exemplo,
Hoje em dia, muito claro, né, no Brasil a gente vive esse negócio aí de todo mundo está sendo gravado, filmado, etc. Por quê? Porque existem tecnologias que permitem que isso seja feito. Agora, isso nunca foi feito antes no Brasil ou só agora que a gente está sabendo? Então existe a potencialização desses efeitos. Agora, o fato em si sempre existiu. As instituições sempre operavam dessa forma. Elas não eram mais ou menos podres antes do que agora.